de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E a pauta do dia é a eleição na UniOeste. Hoje nós temos 2 candidatos disputando a direção do campus de Marechal Cândido Rondon, professores Emerson e Eurides. E no programa de hoje nós estamos recebendo o professor Emerson. Ele veio aqui bater um papo com a gente, falar das suas propostas, refletir sobre a universidade, entre muitos outros assuntos. Professor Emerson, um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em nosso estúdio. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com vocês aqui sobre a universidade, sobre a escolha dos dirigentes da universidade que vão ser os responsáveis pelos próximos 4 anos pela gestão da universidade nos seus diferentes níveis, né? Reitoria, campus, que a gente é candidato, e também os centros, né, de conhecimento, que a gente também tem a eleição, a escolha dos dirigentes esse ano. Professor, falávamos há pouco, parecia que a eleição da UniOeste estava tão distante. Na verdade, já está batendo a porta, né? Dia 5 de outubro teremos então a consulta acadêmica. Antes da gente entrar nesses processos aí de conversar sobre as propostas e outros assuntos, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua presença na UniOeste, para quem estiver nos ouvindo conhecer um pouco mais, né, da pessoa que está se dispondo a ser o diretor do campus da UniOeste aqui em Marechal. Ok, vamos lá. Então, eu sou natural de Palotina, né, que na época era distrito de Maripá, né? Então a gente saiu lá, filho de agricultores, foi estudar em Ponta Grossa, fazer curso de agronomia no ano de 94. Terminei o curso de agronomia em 98. Na sequência a gente começou a cursar o curso de mestrado na UniOeste, no campus de Cascavel. E no ano de 2000 abriu uma vaga para professor colaborador no campus de Marechal Cândido Rondon, que na época eu me candidatei para ser professor de mecanização agrícola nos cursos de agronomia e zootecnia, e a gente então foi aprovado e desde então é professor na UniOeste no campus de Marechal Cândido Rondon. Então desde lá se passaram 23 anos que a gente está no campus. Primeiro ano foi como colaborador, depois já como professor efetivo, e durante esse período de UniOeste a gente já participou de diversas funções, diversos trabalhos, aonde a gente já foi, então, coordenador do curso de agronomia de 2003 a 2006. Depois fui cursar doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, de 2006 a 2009. E de 2012 a 2016 a gente foi diretor do Núcleo de Estações Experimentais. Então, são as estações experimentais ligadas ao Centro de Ciências Agrárias, que dão suporte às aulas práticas dos cursos de agronomia e zootecnia. Então, eu fui o responsável, o gestor desse núcleo, né? A universidade tem vários núcleos, mas esse é um, então, que a gente ficou à frente dos trabalhos. Também participei da diretoria da Fundecamp, que é a Fundação Universitária do Campus de Marechal Cândido Rondon, né? Fiquei por 6 anos na fundação, 2 como diretor financeiro, 4 como diretor presidente, né? Então a gente tem esse envolvimento aí durante todo esse tempo, também um envolvimento muito forte nos projetos e convênios. Então, hoje a gente já conseguiu estruturar na universidade um centro de referência, a gente pode dizer, em agroecologia, agricultura orgânica, né, com uma equipe de professores que estão trabalhando em torno disso, e a gente sempre participou dessa equipe, ou na coordenação dos projetos, ou da equipe dos projetos. Então, buscando recursos, né, para estruturar melhor a universidade, para atender às demandas internas, né, e realmente a proposta que foi elaborada alguns anos atrás nessa direção, né. E, inclusive, isso já nos permitiu buscar parcerias externas, internacionais. Então, a gente já teve a oportunidade de ir para a Europa, em função desses trabalhos aí, de inovação, de desenvolver novas tecnologias para a agricultura sustentável. Hoje a agricultura sustentável está tão em alta, então a gente desenvolve tecnologias, também inovação, adaptando tecnologias da Europa para a situação brasileira, que o solo não é preparado, que se usa o plantio direto. Então a gente tem alguns anos aí já envolvido aí com os trabalhos do campus aí, sempre de forma muito ativa.
Professor, de todos os cargos que você falou, que você citou agora há pouco, teve algum deles que você concorreu ou essa candidatura agora à direção do campus é a primeira vez que você concorre dentro de um cargo no campus local? Não, para a coordenação do curso de agronomia foi eleição, né? Então foram 2 processos, né, que a gente participou, que era a eleição, junto aos acadêmicos do curso e aos professores. No caso da direção das estações experimentais, na época era a apresentação de propostas, né? Então aí só foi apresentada a nossa proposta. Então aí o comitê na época, que era o comitê que fazia a seleção, então eles que fizeram esse trabalho de fazer a seleção, mas esse não era uma eleição, né? Não era um processo de escolha com votação, né? Professor, por que colocar o seu nome à disposição, né, para disputar essa eleição? A gente sabe que a direção do campus é algo bem complexo, não é muito fácil, né? Você teve a experiência de gerir o centro, imagina então estar à frente do campus como um todo. Por que colocar seu nome à disposição? É uma ótima pergunta, né? Então a gente, quando está na universidade, se envolvendo nos trabalhos, a gente vai adquirindo experiência, né? Vai participando da gestão, vai fazendo os trabalhos, coordenando projetos, dando aulas, né? Então, a própria direção do núcleo de estações experimentais, onde você trabalha com alunos, professores, funcionários, e também já em função de ter os vários setores da zootecnia, vários setores da agronomia, então, que estão ligados ao núcleo, então isso tudo vai nos dando experiência, né? Então, o fato de ter participado também da diretoria da Fundecamp, então é uma fundação de apoio, então faz a gestão financeira dos projetos, né, dos convênios que a universidade tem. Então a gente sabe que a gestão do campus é muito mais ampla, né? Mas hoje a gente tem uma boa experiência com base nesses anos todos de universidade, das atividades e funções que a gente já desempenhou. Então a gente acredita que tenha uma boa experiência e condições de fazer uma boa gestão à frente do campus de Marechal Cândido Rondon como diretor-geral, né? Emerson, a sua candidatura, eu posso dizer que é uma candidatura de oposição à atual direção do campus de Marechal Rondon? Isso, então hoje a gente se coloca numa condição de mudança, né, de trazer uma mudança na gestão do campus. Então a gente tem uma característica de ter, né, gestores sempre de um mesmo centro, né, durante os últimos anos. Não que isso seja uma dificuldade, mas sempre as mudanças são importantes, né? Então, e aí você ter pessoas de outros centros, né? Nesse momento a gente está como candidato do Centro de Ciências Agrárias, mas poderia ser do Centro de Ciências Sociais também, né? Então você tem outros centros também que poderiam ter pessoas, né, se colocando à disposição, e a gente acredita realmente que consegue ajudar, né, com esse empenho que a gente teve nas funções anteriores. Por mais que seja um desafio, né, a gente acredita que consiga realmente fazer um bom trabalho à frente da gestão do campus de Marechal Cândido Rondon. Emerson, quais têm sido as suas propostas de campanha? Quando você vai conversar aí com os acadêmicos, com os colaboradores da UniOeste, o que você está vendendo para eles, digamos assim? O que o professor Emerson pretende se ele for eleito diretor do campus de Marechal Rondon? Ok, né? Então a gente tem como um resumo das prioridades, né? Que assim, existem muitas demandas, existem várias questões que precisam ser atendidas, né? Mas uma das prioridades que a gente tem enquanto de plano de gestão, enquanto proposta, é atender o ensino, principalmente o ensino num primeiro momento. Então, as aulas teóricas em sala, né? Então, salas de aula, né? Tentar melhorar a infraestrutura em termos de cadeiras e carteiras, que a gente já tem algumas salas que já evoluíram, que já estão com condições melhores, mas ainda tem muitas salas que têm cadeiras e carteiras mais antigas, e os alunos muitas vezes passam várias horas sentados, então isso pode trazer um pouco de desconforto para eles, né? O aluno está acostumado com isso, mas quando tem cadeiras boas, carteiras, isso ajuda, né? Então a questão de internet ainda é uma das demandas que a gente percebe, né? Então precisa fazer um bom investimento em internet, manutenção de multimídias, né? A questão de
de equipamentos para o ensino mesmo, né? Então, multimídias, que são importantes, aparelhos de ar-condicionado. Então, a universidade, nesses últimos 20 anos, cresceu muito. E nesse crescimento também vai exigindo mais manutenção. Então, a gente realmente quer fazer um planejamento muito bom, um planejamento assim, de prioridades do que precisa ser atendido prioritariamente para ter melhores condições de aula em sala. Da mesma forma, a questão das aulas práticas em laboratório. Então, a gente tem realmente alguns cursos em que os laboratórios precisam de mais investimentos. Então, a gente quer trabalhar nisso daí. A questão do transporte para aulas práticas, para aulas externas. Então, hoje a universidade conta com ônibus para fazer isso aí. Mas, muitas vezes, você tem 2, 3, 4 aulas práticas dos cursos que precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente quer ver, enquanto gestor, como que a gente vai resolver isso daí para você ter mais disponibilidade, porque em algumas áreas os professores dependem do clima para fazer uma aula prática, dependem de algum produtor, de algum local para ir, de uma visita externa, e a gente sabe que as aulas práticas são fundamentais hoje em dia. Então, nós precisamos que os alunos coloquem a mão na massa, aprendam a fazer fazendo, para eles se formarem melhor, né? Então, a gente quer trabalhar nisso daí, nessas frentes aí, como uma das prioridades em termos da infraestrutura para as salas, né? Então, a própria questão da internacionalização, a gente também quer trabalhar nessa direção, né? Com esses contatos que a gente já teve fora do Brasil aí, procurar viabilizar alguns convênios, onde alunos possam estar indo fazer parte dos estudos fora, numa universidade fora, alunos de lá virem para cá. Nesses convênios a gente já recebeu estagiária da França, da Alemanha, que vieram fazer seus estágios aqui na UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon. Então, isso hoje é uma demanda importante das pós-graduações, essa internacionalização, e para as graduações isso também é muito importante, né? Então, nós temos isso como linha principal, né? Atender também a extensão, né? A universidade está mais presente na comunidade, tanto que um dos nossos slogans é integrando a universidade à comunidade. Então, a gente quer trabalhar realmente nessa direção de aproximar a universidade mais da comunidade. Então, para as demandas chegarem até a universidade, da universidade ajudar a resolver essas demandas, né? Então, também trabalhar nessa direção aí, né? Parte de restaurante universitário, a gente também quer ver se consegue incluir o restaurante no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é o PAA, onde você tem essa possibilidade de aquisição de alimentos dos pequenos agricultores. Muitas vezes eles são orgânicos, agroecológicos, então isso vai beneficiar eles lá como fonte de geração de renda. Eles já atendem as escolas, então eles atenderiam também a universidade e teriam um alimento mais saudável também para os alunos, então, né, terem essa possibilidade também, né, de ter um alimento diferenciado disponível lá no restaurante universitário, né. A outra questão importante também é, para as licenciaturas principalmente, é a gente garantir políticas de permanência dos alunos na universidade, né. Então, a gente sabe que o pós-pandemia fez uma agitação geral, e na universidade isso foi muito forte, e alguns cursos aí, então, principalmente as licenciaturas, estão com dificuldades de preencher as salas com alunos, ou os alunos permanecerem no curso e depois conseguirem concluir, né? A atual gestão da reitoria, né, dos campi aí, já estão trabalhando em algumas estratégias para ter bolsas de auxílio aos estudantes para eles se manterem, mas a gente precisa evoluir muito nisso daí, né? Porque todos os cursos são importantes para a sociedade, né? Então, a gente vê assim, hoje tem alguns indicadores assim que mostram que entram tantos alunos, precisam sair tantos para aquele curso se manter como um curso viável, né? Mas isso é uma coisa que não depende só da universidade, isso também vem externo. Só que se não tiver esses professores da área de licenciatura, de letras, de história, de geografia, de educação física e assim por diante, matemática,
como que nós vamos ter de futuros alunos para aqueles cursos que mais têm demanda? Então essa é uma discussão que a gente precisa fazer internamente na universidade, junto com a reitoria e junto ao governo do estado, para a gente ver como que essas questões podem ser, né, sanadas aí, de que forma isso pode ser melhorado para realmente a universidade conseguir expressar o seu máximo potencial de formar pessoas, e que é o que a gente vê que a universidade consegue entregar bons profissionais aí, muitos profissionais que estão no mercado aí e muito bem colocados atualmente, né? Professor, são muitas prioridades, um foco assim bem direcionado de gestão, de trabalho, mas é claro que para colocar tudo isso em prática há muitos desafios. O que você diria que é o principal ou os principais desafios para que você consiga, né, de repente fazer aí grande parte do que você está propondo e tornar isso realidade caso eleito diretor do campus? Uhum. Então, a gente tem percebido nos últimos anos, né, uma redução do quadro de agentes universitários, né, que muitos têm se aposentado, né, e aí vai reduzindo o quadro, né, um tempo estagiários ocupando essas vagas, né, alguns seletistas. Então a gente tem um aumento da estrutura da universidade, mas com a estrutura de funcionários, de agentes, menor do que há 20 anos atrás atualmente. Então esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, que é você atender todas essas demandas e com você tendo menos funcionários disponíveis para fazer o trabalho, né? Então, por mais que as tecnologias nos ajudem, hoje é tudo mais online, tudo mais fácil do que quando se preenchia os cheques numa máquina de datilografar, mas hoje, né, isso tem muito mais demandas de coisas online que precisam ser preenchidas, né? Então essa é uma questão que a gente vê. A outra questão pela necessidade da universidade inovar, se reinventar perante essa situação do pós-pandemia. A universidade precisa se reinventar. Então a gente precisa também buscar muitas inovações, ter muitos investimentos nesse sentido da universidade ficar mais atualizada, né? Então hoje a gente vê, e a pandemia foi quem acelerou isso, muitos cursos EAD, cursos que são ensino à distância, para quem não conhece, cursos híbridos, em que a pessoa pode trabalhar durante o dia e fazer um curso à distância à noite, e todas essas opções, né? Para alguns alunos, para quem é muito bom, né, estudioso, é organizado, esses cursos até são viáveis nas pós-graduações, né? Existe uma viabilidade agora para formar pessoas realmente bem formadas, né? Então, em algumas áreas precisa estar presencial ainda, precisa ter os equipamentos, precisa colocar a mão na massa para você ter realmente essa boa formação, essa experiência depois, né? Então, eu considero que esses são pontos importantes. Própria questão de concurso para professores, tem demandas em alguns centros também, em alguns cursos que tem muitos professores colaboradores, né, por conta de aposentadoria. A gente não tem uma dinâmica que um se aposenta, imediatamente a gente consegue abrir a vaga de novo para concurso. Então a gente precisa ver se tem índice para abrir a contratação, depois é um processo moroso até que aquele professor possa ser contratado e fazer parte do quadro. Então isso são também desafios que dificulta um pouco mais as atividades da universidade, né? Então, e além disso, o que eu comentei antes, que é essa questão do apoio aos estudantes, né? Da permanência, né? Então, do auxílio para que alunos possam permanecer na universidade e não precisem trabalhar, né? Por exemplo, e aí isso cause alguma dificuldade. Professor, a gente sabe que o cargo de diretor de campus, ele tem... parece que não, mas você tem que ter um pouquinho assim da influência política, tem que, né? Porque querendo ou não, é uma universidade estadual e você tem que ter um bom trânsito, não só na secretaria, né? Na sede, digamos assim, mas como a gente vê nos últimos anos, políticos que vêm, visitam a UniOeste, entregam recursos e possibilitam, né? Que projetos saiam do papel. Como é que é isso? Você já está preparado? Você já tem contato com algumas pessoas aí da política para, se eleito, viabilizar muitas coisas para a nossa universidade?
Sim, né? Então a gente já teve essa oportunidade enquanto diretor das estações experimentais, do núcleo de estações experimentais. Fomos para Brasília, né, para buscar recursos, conseguimos aprovar na época um projeto de balcão também, né? Então a gente tem hoje já esses caminhos, né? E tem as representações locais. Então, como a gente já está há muitos anos na região aqui também, então a gente conhece os prefeitos, conhece os deputados, e a gente tem conversado com alguns já, então, porque a universidade realmente ela depende muito desses projetos, desses convênios, para que ela possa complementar o seu orçamento para atender às suas atividades, né? Então, seja da pesquisa, seja da extensão, inclusive do ensino, onde é muito importante, né? Então, nesses anos todos que a gente está na universidade, então, sempre quando tem um processo de licitação de máquinas, mais na parte agrícola, a gente participa e elaborando as especificações, tudo isso aí. Então, foram conseguidas muitas emendas pelos gestores anteriores, né? Então, aí a gente estando próximo também ao reitor, né? Então, ao professor Alexandre Weber, né? E ao vice-reitor, o Gilmar Melo. Então, a gente tem essas possibilidades aí, se a gente for escolhido no dia 5, para estar realmente indo atrás desses recursos, né? Que o que é bastante importante é ter os projetos, né? Porque para você conseguir um recurso, seja para uma emenda parlamentar, seja para junto à SET, você tem que ter projetos. E isso eu digo que nos últimos 10 anos a gente se especializou bem em elaborar projetos e executar projetos. Dá muito trabalho, mas a gente tem um sucesso muito grande, porque cada projeto vai te levando a um novo patamar, e aí você, junto aos representantes políticos, você usa o argumento, já cheguei até aqui, precisamos de ajuda para avançar um pouquinho mais, né? Então, eu não considero que isso seja uma dificuldade, embora que nessa nossa atividade normal, a gente fica mais na sala de aula, no campo, nos projetos, mas a partir do momento que a gente vai ser gestor do campus, se assim a comunidade acadêmica escolher, então a gente vai correr atrás para também estar conseguindo recursos para complementar o orçamento via essas alternativas, né? Professor, o campus de Marechal é o segundo maior campus da UniOeste, né? Fica atrás somente do campus de Cascavel. É uma responsabilidade muito grande. Você citou até no começo aqui da sua fala a importância de estar cada vez mais inserindo a universidade na comunidade e vice-versa. E também tem a questão das pesquisas, o quanto elas têm beneficiado a toda a região, especialmente aí essa área de agrárias, né? Que tem tido assim muitas pesquisas e tem feito um trabalho muito grande na nossa região, que é essencialmente agrícola e depende bastante do agronegócio. Como é que é isso? Assim, o que você pensa em relação a isso? Isso tem que se ampliar muito mais para, de repente, a comunidade como um todo, as lideranças perceberem a importância de uma universidade como a UniOeste dentro da nossa sociedade, que muitos às vezes enxergam, mas não enxergam, né? E a gente sabe que também nessa questão de processos eleitorais, as pessoas muitas vezes misturam as coisas e a UniOeste até chegou a passar por um momento assim crítico de falta de credibilidade, eu diria assim. É bastante complexo isso, né? Então, assim, é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande fazer com que isso aconteça, né, de uma forma muito mais intensa, essa questão de inserir a universidade na comunidade e vice-versa, e também mostrar e despertar nas pessoas para que elas observem o tamanho da UniOeste, o quanto a UniOeste contribui, mas muitas vezes não é vista como tal e também não é, vamos dizer assim, reconhecida como tal. Não, é bem interessante essa observação, né, essa questão, né, que a universidade é praticamente uma das maiores empresas dentro de Marechal Cândido Rondon, né? Então, o campus de Marechal, pelo volume, né, de atividades, de recursos, né, envolvendo funcionários, professores, tudo isso aí. Então, realmente, ele tem uma importância grande. Só que não tem chaminés, como se diz, né? É uma outra forma de trabalho que é a universidade. E ela, com certeza, trouxe, né, uma evolução, um crescimento muito importante para Marechal Cândido Rondon, desde lá da Facimar
até onde ela chegou hoje e o tamanho e os projetos que ela tem hoje, né? Então ela realmente tem um papel muito importante, mas a própria universidade durante muitos anos também ficou muito fechada, né? Ficou muito, né, nas pesquisas, nas publicações internacionais, que são importantes para o currículo dos professores, mas muitas vezes a sociedade que está logo ao lado não enxerga isso, não consegue acompanhar isso, né? Então, na minha trajetória desses 23 anos de universidade, a gente participou por mais de 15 anos de dias de campo da Copagril, da Cevale, dia de campo da mandioca, então sempre muito próximo ao agricultor, a comunidade em geral que consegue acompanhar esse trabalho, né? Então a gente realmente quer ampliar isso, né? Eu acho que cada curso, cada professor, conforme as disponibilidades, estarem mais próximos, né? Então, por exemplo, a gente participa da Associação dos Engenheiros Agrônomos, aqui da diretoria, então a gente está junto lá, então a gente precisa estar próximo, porque lá as demandas vão sendo discutidas e a gente pode trazer para a universidade, né? Então assim, as licenciaturas próximas às escolas, né? Quando tem alguma atividade no município, a universidade se fazer presente, porque por muitos anos, né, daria para dizer assim que a universidade, os alunos procuravam, tinham uma alta demanda, os cursos, mas a situação foi mudando, né? Com a pandemia isso se intensificou, mas a situação foi mudando, né? Então eu acho que a universidade também precisa se reinventar, se colocar mais à disposição da comunidade, né, da sociedade, e a própria sociedade, a gente tem bastante isso, a gente recebe toda hora um produtor que tem uma dificuldade lá, manda um WhatsApp, manda as figuras, né, do problema que ele tem lá e quem pode ajudar. Então, quando a gente recebe, não, tal professor entende disso, tal professor entende daquilo. Mas isso pode ser muito mais ampliado, né? Já teve recentemente aí uma atividade que foi bem interessante, que foi a Feira do Futuro, né? Que assim, as escolas foram visitar o campus, conhecer os cursos, então todos os cursos participaram, tal. Então, esse tipo de atividade é interessante, porque ajuda os alunos a escolherem seus cursos, a conhecer a universidade, ver quanto que ela é importante, porque a gente passou aí alguns anos atrás que via-se muito a universidade pública como custo, quanto que é o custo por aluno, mas quanto que também esse professor, esses alunos que fazem suas pesquisas contribuem com a sociedade, né? Então, se a gente for contabilizar tudo isso, a gente vai ver quanto é positivo esse impacto da universidade na sociedade como um todo, né? Por exemplo, nós temos alunos no Brasil inteiro da agronomia, da zootecnia, dos diferentes cursos, mas a gente conhece mais os nossos egressos, né? No Brasil inteiro fazendo a diferença, né? Sendo professor de universidade, sendo pesquisador. Então, isso muitas vezes não é possível você avaliar esse impacto, mas ele é muito importante. E a universidade está ali para ajudar, né? Então ela é uma universidade pública e que está à disposição da sociedade para ajudar, né? Professor, você está aí algumas semanas em campanha, como é que você tem sentido a receptividade da comunidade acadêmica? Essa coisa dessa devolutiva, lhe dá a confiança de que no momento lá das urnas é possível sair vitorioso? Então, a receptividade está sendo muito boa, né? Então, a gente tem um campus em que tem vários cursos, né? Tem dos outros centros de conhecimento, né? A gente é de um dos centros, né? Na elaboração da proposta participaram professores de vários cursos, né? Dos outros centros também. E agora, no dia a dia, indo para a sala de aula, conversando com os alunos, conversando com os professores, conversando com os funcionários, né? Os agentes. Então, a gente está muito confiante, né, que a gente possa ter um bom resultado, né, mas isso nós só vamos saber lá no dia 5, mas a gente se colocou à disposição da comunidade, né, e assim a gente espera realmente ter sucesso nessa nossa intenção de ser diretor-geral do campus, para estar fazendo a diferença frente ao campus, né. Então assim, o sentimento é muito legal que a gente tenha a empatia, né, das pessoas quando a gente vai conversar, é muito boa. Então eu acho que eles percebem também que a gente pretende trabalhar com uma proatividade muito grande,
à frente do campus para tentar atender todas essas demandas e o desafio que é fazer essa gestão, né, de todos os cursos, de todas as atividades, de todos os núcleos, né, de apoiar os laboratórios. Então, não é uma tarefa pequena, mas a gente hoje está com energia, está com vontade assim, de contribuir, né? Então, se essa for a escolha da comunidade universitária, nós vamos nos dedicar ao máximo para esse trabalho. Emerson, você citou antes, você está apoiando a candidatura à reeleição do reitor Alexandre Weber, é isso? Isso mesmo, né? Então, o professor Alexandre Weber fez uma boa gestão nesses últimos 4 anos aí, né? Então, na frente da universidade. Então, no caso da nossa chapa, né, da nossa inscrição aí, da nossa candidatura para diretor-geral de campus, então a gente também está apoiando ele para estar fazendo esse trabalho de forma conjunta com a reitoria, né? Então, com o reitor e o vice-reitor aí, para que a universidade possa crescer cada vez mais, né? A consulta acadêmica no dia 5 de outubro, a campanha que vocês podem seguir fazendo, até que data? Como é que vai funcionar esse processo? Parece que esse ano também vai ter uma mudança, não sei, a votação vai ser online. Tem algumas mudanças aí nessa consulta acadêmica, Emerson? Realmente tem. Então, uma mudança importante que vai ser online. Então, cada aluno, cada funcionário, agente universitário e cada professor vai receber um e-mail no seu e-mail institucional, onde ele vai poder fazer a votação para reitor e vice, para diretor-geral de campus e para diretor de centro. Então, isso é uma novidade. A universidade já fez a experiência para a eleição de coordenadores de curso, então já funcionou bem essa metodologia. E pelas informações que a comissão eleitoral passou, em meia hora é para ter o resultado posteriormente, né? Então, vai ser um processo bastante rápido para ter o resultado disponível do processo eleitoral, né? Então, nós vamos ter também então os debates, né? Então, no dia 26, agora, né, nós vamos ter o debate para diretor-geral de campus, então 9 horas da manhã e às 19h30, lá no Tribunal do Júri do campus, e nós podemos fazer a campanha até o dia 4. Então, até o dia 4 é o último dia de conversar com as pessoas, de explicar as propostas, né, de conseguir mais votos, e no dia 5 já é o processo eleitoral que vai ser dessa vez totalmente online, né? Então vai dar para comemorar, se for possível, aí no mesmo dia. Acho que na última eleição, se não me engano, o resultado saiu quase pela manhã, ou isso era só para reitor? Não, isso era a rotina. O todo, né? Isso. Então agora vai antecipar, vai poder dormir já, ou feliz ou não, né? Exatamente. Professor Emerson, foi um prazer recebê-lo aqui, discutir, né, as propostas da universidade como um todo. A gente sabe que é muito importante ter pessoas que se colocam à disposição, as pessoas que têm experiência, que têm uma trajetória e estão aí disponíveis a dirigir, né, uma instituição como a UniOeste, a direção do campus tão importante, o segundo maior da UniOeste. A gente deseja sucesso aí na sua trajetória, que dê tudo certo. Fica difícil a gente dizer que lado, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente torce muito aí pela sua caminhada e que tudo dê certo. E fica aí aberto para suas considerações finais, caso o senhor queira dizer algo aí para a comunidade acadêmica, fique à vontade. Então, em primeiro lugar, agradeço o contato, Ana Paula, né? Eu acho que é um local, né? Um meio muito importante para a gente divulgar, né? Então, fazer a universidade ser mais vista, né? Então, essas atividades, também conhecer o processo, né? A gente até chama isso de processo de escolha, porque não é uma eleição normal, né? Então, é um processo de escolha dos seus dirigentes. Então, é importante que a comunidade também fique a par e que também a gente possa ter os espaços, né, posteriormente, né? Então, que tanto ajudam a divulgar os trabalhos da universidade, né? Então, a gente vê que às vezes as pessoas não conhecem realmente, como já foi comentado antes, né, todo o potencial que tem na universidade, né? Então passa ali do lado, tem as cercas, tem os prédios, tem as salas, mas ali dentro tem muitas pessoas, né? E pessoas desenvolvendo trabalhos bons e às vezes trabalhos que no mundo inteiro são só aqui. Então hoje a gente tem situações que a universidade aqui, o campus, tem professores, pesquisadores, que são uma referência mundial
de pesquisa em algumas áreas, mas a comunidade não conhece. Então, acho que isso é muito importante, né? E aí a gente pede também para a comunidade acadêmica, então, nos apoiar no dia 5, na votação, para que a gente possa estar desenvolvendo todo esse trabalho na direção-geral do campus de uma forma participativa, né, com toda a comunidade acadêmica, com inovação, né, inovadora e com transparência, né, para a gente realmente ter essa gestão, né, o mais transparente possível. Isso é possível, isso não é possível, vai ter que esperar um pouco essa demanda, porque perante todas as demandas, essa pode esperar um pouquinho, mas para que a comunidade acadêmica realmente consiga entender isso. Não, realmente não dá, né? Não é possível. Então, essa forma coletiva, participativa que a gente quer trabalhar à frente da direção-geral do campus. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.